Os magnatas da antiguidade, como os ricos da Bíblia, moldaram a história sagrada. Riqueza e reino em perspectiva divina. A Bíblia apresenta uma visão complexa e multifacetada sobre a riqueza, longe de simplificações reducionistas. Das vastas possessões de Abraão às advertências de Jesus sobre os perigos das riquezas, as Escrituras revelam um Deus que não condena a prosperidade em si, mas sim a atitude do coração em relação a ela. Este estudo explorará as fascinantes histórias dos magnatas bíblicos e os princípios eternos que regem a administração da riqueza sob a perspectiva divina. Os patriarcas abençoados, fundações da prosperidade divina. Abraão, o pai da fé e da fortuna. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro, Gênesis 13, 2. Abraão, o pai da fé, foi também um homem de extraordinária riqueza. Riquezas como bênção divina, sua prosperidade foi resultado direto da obediência, Gênesis 12, 1, 5. Administração sábia, conflitos por recursos com o demonstraram sabedoria, Gênesis 13, 5, 9. Generosidade radical, recusou espólio de guerra para não ser endividado, Gênesis 14, 22, 24. Fé sobre a fortuna, estava disposto a sacrificar herdeiro e herança por obediência, Gênesis 22. Isaque, o herdeiro que multiplicou. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, Gênesis 26, 12. Isaque demonstrou princípios fundamentais. Investimento com fé, plantou durante fome, Gênesis 26, 1, 6. Colheita milagrosa, colheu 100 por 1 em ano de escassez. Gestão de conflitos, cavou poços e evitou contendas, Gênesis 26, 18, 22. Jacó, estratégia e prosperidade. Assim o homem se tornou extremamente rico, possuindo muitos rebanhos, servas e servos, camelôs e jumentos, Gênesis 30, 43. Jacó exemplifica. Trabalho diligente, serviu 14 anos por Raquel, Gênesis 31, 41. Sabedoria prática, usou conhecimento genético para prosperar, Gênesis 30, 37 e 42. Reconhecimento divino, Deus não me permitiu que eu fosse prejudicado, Gênesis 31, 7. Reis e líderes, riqueza e responsabilidade. Salomão, auge da prosperidade israelita. O rei Salomão excedeu a todos os reis da terra em riquezas e em sabedoria, 1 Reis 10, 23. A riqueza salomônica atingiu proporções lendárias. Renda anual, 666 talentos de ouro, aproximadamente 23 toneladas, 1 Reis 10, 14. Mobiliário dourado, todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, 1 Reis 10, 21. Comércio internacional, frota de navios trazendo ouro, prata, marfim e animais exóticos, 1 Reis 10, 22. Paradoxo salomônico, apesar da riqueza, seu coração se desviou, 1 Reis 11, 1, 8. Davi, riqueza para um propósito maior. Além disso, porque tenho afeto à casa do meu Deus, dou para a casa do meu Deus o meu ouro e a minha prata particulares, 1 Crônicas 29, 3. Davi modelou. Riqueza como adoração, doou fortune pessoal para o templo, 1 Crônicas 29, 2, 5. Liderança inspiradora, sua generosidade motivou outros líderes, 1 Crônicas 29, 6, 9. Perspectiva correta, reconheceu que tudo vem de Deus, 1 Crônicas 29, 14. Figuras menos conhecidas, lições de administração fiel. Jó, perda e restauração. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, Jó 42, 12. Jó exemplifica. Riqueza pré-provação, o maior de todos do Oriente, Jó 1, 3. Fidelidade na pobreza, no sair do ventre. O Senhor deu, o Senhor tirou, Jó 1, 21. Restauração em dobro, recebeu 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois, Jó 42, 12. Zaqueu, transformação financeira. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, Lucas 19, 8. O encontro transformador. Riqueza ilícita, cobrador de impostos corrupto. Conversão genuína, manifestada em restituição generosa.
Salvação pessoal. Hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19, 9. José de Arimateia, discípulo secreto. José de Arimateia, homem rico, que também se tinha feito discípulo de Jesus. Mateus 27, 57. Seu papel crucial. Influência estratégica. Membro do Sinédrio que não consentiu na crucificação. Lucas 23, 50-51. Generosidade final. Doou seu túmulo novo para Jesus. Mateus 27, 59 e 60. Discipulado ousado. Revelou publicamente sua fé após a morte de Jesus. Princípios bíblicos para riqueza e prosperidade. Deus como fonte primária. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, 18. Perigos espirituais das riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. Generosidade como mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto. Malaquias 3, 10. Contentamento em qualquer circunstância. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 8. Administração como mordomia. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 2. Contrastes notáveis. Ricos que falharam e pobres que prosperaram. O jovem rico, apego fatal. Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 22. Sua história ensina. Observância religiosa. Cumpria mandamentos desde jovem. Mateus 19, 20. Apego fatal. A riqueza impediu seu discipulado. Amarramento espiritual. Onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Mateus 6, 21. Lázaro e o homem rico. A inversão eterna. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, 22. Esta parábola revela prioridades equivocadas. O rico valorizou o luxo acima da compaixão. Consequências eternas. As posições foram invertidas após a morte. Impossibilidade de mudança. Há entre nós e vós um grande abismo. Lucas 16, 26. A viúva pobre, maior contribuidora. Esta pobre viúva deu mais do que todos. Lucas 21, 3. Seu legado ensina. Proporção sobre quantidade. 2 leptos, moedas de menor valor, grandes ofertas. Sacrifício como métrica. Deu tudo quanto tinha para viver. Lucas 21, 4. Reconhecimento divino. Jesus mesmo elogiou sua oferta. Aplicações contemporâneas. Riqueza no século XXI. Princípios atemporais para a administração financeira. Primazia do reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6, 33. Diversificação sábia. Reparte para 7, e ainda para 8. Eclesiastes 11, 2. Evitar dívidas. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Planejamento prudente. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? Lucas 14, 28. Generosidade estratégica. Que cada um contribua segundo propôs no seu coração. 2 Coríntios 9, 7. Lições dos magnatas bíblicos para hoje. Abraão. Prosperidade através da obediência radical. Isaque. Colheita milagrosa através do plantio em tempos difíceis. Jacó. Estratégia e trabalho diligente como ferramentas divinas. Salomão. O perigo da prosperidade sem dependência contínua de Deus. Davi. Uso da riqueza para avançar o reino de Deus. Jó. Fidelidade independente das circunstâncias financeiras. Zaqueu. Restituição como evidência de conversão genuína. A verdadeira riqueza segundo as Escrituras. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas oferece um framework completo para entendê-la e administrá-la. Dos patriarcas aos discípulos do Novo Testamento, as Escrituras revelam que a verdadeira prosperidade não é medida pelo que possuímos, mas pelo que nos possui. Jesus resumiu esta perspectiva quando advertiu:
Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12, 15. Os ricos da Bíblia que foram verdadeiramente bem-sucedidos entenderam que a riqueza é uma ferramenta para avançar o reino de Deus, um teste de caráter e prioridades, uma oportunidade para generosidade e legado, um empréstimo divino requerendo administração fiel. Que possamos, como os heróis da fé que nos precederam, usar quaisquer recursos que Deus nos confie não para nosso próprio prazer, mas para sua glória e o avanço de seu reino eterno. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Composição central. Abraão, o patriarca fundador no centro, um homem idoso e venerável com vestes luxuosas de linho branco e bordados dourados, segurando um cajado de pastor feito de madeira nobre. Ao seu redor, ovelhas e tendas ricas se estendem até o horizonte, simbolizando sua vasta riqueza em gado e terras. Salomão, o sábio comerciante à direita, sentado em um trono de marfim e ouro, segurando um pergaminho e um cetro. Atrás dele, visões etéreas de navios mercantes, como os de Tarsis, e o templo de Jerusalém em construção. Ele está cercado por tesouros, ouro, pedras preciosas e especiarias. Jó, o homem restaurado à esquerda, um homem de meia idade com uma expressão de profunda resiliência e fé. Ele é mostrado após sua restauração, com seus rebanhos, ovelhas, camelôs, bois, sendo contados por servos ao fundo. Suas vestes são simples mas bem feitas, destacando uma riqueza que foi testada e renovada. José do Egito, o administrador em segundo plano, usando o colar de ouro e as vestes finas do vice-faraó. Ele está supervisionando o armazenamento de grãos em celeiros egípcios gigantescos, com as pirâmides ao longe. Lídia de Tiatira, a empresária, uma figura feminina em destaque, vestida com tecidos de púrpura de alta qualidade, a cor pela qual era famosa. Ela está mostrando um rolo de tecido carmesim para um cliente, com uma oficina de tinturaria vibrante ao fundo.